pensar e interpretar bem as palavras que eu uso, né? E eu dei a esse curso o tema, na lição aqui parece Teologia da Igreja, mas eu tenho pensado sobre a palavra refletir. E refletir a gente usa em diversos lugares, flexível, né? Refletir a luz do sol, né? A gente sempre, né? Então assim, a nossa língua permite essas diversas acepções. Quando a gente fala em refletir sobre a igreja, nós estamos pensando o quê, né? Nós estamos pensando em dobrar também, como a palavra flexível, ou refletir, né? Algo que bate e volta, né? Mas nós estamos pensando em dobrar nossa mente sobre um material, né? Então daí que vem a nossa palavra reflexão, né? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando diante de nós o nosso material fonte, né? Que é a nossa linguagem comum aqui, a linguagem que nós escolhemos, que é o Evangelho. E o Evangelho hoje de Mateus, né? Então, seguindo a nossa prática da aula passada, nós vamos expor esse material e dobrar nossa mente sobre ele, né? Nós estamos na fonte, a palavra que eu usei na aula passada, nós estamos subindo o grande rio da história da igreja, né? Voltando no tempo, subindo o rio, subindo em direção à cabeceira do rio, para chegar lá onde brota, né? É lá que nós queremos ver. Como a coisa vai correr depois, aí é a experiência de cada um de nós, a realização da igreja na história, no tempo, né? E é onde nós nos encontramos. Mas o nosso objetivo é voltar à fonte, né? Para, através da fonte, rever o projeto, rever o propósito, rever os ideais, rever conceitos, né? E a partir dessa reconstrução que está à nossa disposição, então julgarmos, né, a nossa experiência. Sem isso, a gente não sabe, ou teria muita dificuldade em julgar, né, em julgar o plano global, né? Então a gente poderia usar a palavra refletir, podemos usar também a palavra afastamento, né? Quando a gente está muito imerso numa experiência, a gente perde a perspectiva global, né? Quando a gente faz esse afastamento metodológico, esse afastamento crítico, né, a gente consegue então ter uma visão global, né? Podemos também usar a ideia de sair do vale e subir o monte, né? Ter uma visão panorâmica. Então tudo isso nos ajuda. Nossa delimitação hoje, né, é a palavra de Jesus. Então, na aula passada nós discutimos o que estava por trás da palavra de Jesus, fazendo um resgate do que ela significaria na mente dos hebreus e na mente dos gregos, né? Porque quando se fala uma palavra, você complementa essa palavra com a sua memória. Então, qual é a memória que estava por trás desta palavra eclésia, ou da palavra kahal, como Jesus teria falado? Junto com isso, eu falei para vocês que a palavra eclésia, estritamente a palavra igreja, no Novo Testamento e nos Evangelhos, ela, se a gente fosse contar assim, estatisticamente, ela tem uma incidência mínima, né? Então, se a gente fosse fazer uma estatística de quantas vezes aparece a palavra igreja no Evangelho, apenas nos 4 Evangelhos, a gente chegaria a uma conclusão, digamos, equivocada. Porque parece então que Jesus não falou sobre igreja, ele falou sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus ele falou muito, né? Igreja não. Então não dá para fazer uma análise apenas estatística, né? Quando a gente faz uma interpretação de um texto da Bíblia, um dos pontos é verificar quantas vezes essa palavra aparece. Se essa palavra aparece muitas vezes, ela indica alguma coisa. Nesse caso, não dá para usar essa técnica, digamos, né? Porque a gente chegaria a uma conclusão equivocada. E isso nós vamos ter que falar nas próximas aulas, para também resgatar a igreja como Jesus queria, o que Jesus pensava quando ele lidava com os discípulos. Mas como ponto de partida, eu proponho, e vocês acatam, amém? Aqueles textos em que o evangelista registrou a palavra igreja, né?
Então, se discute muito se de fato Jesus teria usado a palavra igreja, ou se essa palavra igreja seria um anacronismo, ou seja, a igreja no futuro, né, quando registrou as palavras de Jesus, usou uma palavra moderna, igreja, para expressar algo que Jesus teria falado no passado. Independentemente disso, a palavra igreja, esta palavra, aparece em apenas 2 lugares, né, em Mateus. Então Marcos não fala, Lucas não fala, João não fala a palavra igreja, mas apenas Mateus, e em 2 lugares apenas. Então, como ponto de partida, eu vou nestas palavras. Eu não estou querendo dizer que Jesus só falou aqui, né? Mas como literariamente, né, no Evangelho só está nesses 2 lugares, então vamos partir daqui, né? Então, Mateus 16, e na próxima aula, Mateus 18. O contexto vocês conhecem muito bem, né? A partir do versículo 13, Jesus indo para Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele faz essa pesquisa, né? Ele retira com o seu grupo para uma região bem afastada, por coincidência também nas nascentes, tá? Ele vai lá para cima, onde começa a nascer o Jordão, e ele pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas andam falando a meu respeito? E as pessoas falam: olha, Senhor, 30% fala João Batista, 10% Elias, 15% Jeremias, né? Nós estamos em época eleitoral, né? Então a pesquisa aqui deu isso. Ou algum dos profetas. Ou seja, Jesus atuando no meio desse povo, causou neles a impressão de ser um profeta. E não apenas um profeta, um grande profeta. Porque ele está equiparado a João Batista, equiparado a Elias, um grande profeta, equiparado a Jeremias, ou por aí, algum outro profeta. É isso que o povo tem falado. Então Jesus volta essa pergunta para os seus discípulos e fala: e vocês? Quem eu sou para vocês? Então Simão Pedro, falando certamente em nome do grupo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, surpreso, né, volta-se para Pedro, Simão Barjonas, e fala: bem-aventurado Simão Barjonas, claramente admirado, né? Porque não foi carne e sangue que te revelou. Quando a Bíblia fala carne e sangue, ele está dizendo: isso não pode ter vindo por pesquisa, isso não vem de uma dedução, né, de uma intuição humana. Isso só poderia ter sido por revelação. Meu Pai que está nos céus é quem te revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí aquela frase que eu usei na aula passada, edificarei a minha eclésia, né? A minha igreja, a minha carral, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então vocês aí que andam pregando, anunciando, etc., Jesus mandou parar, né? Até que, né? Então nós temos que seguir aqui o andamento desse texto para ver o que isso significa. Desde esse tempo passou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, o mesmo Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem misericórdia de ti, Senhor. Isso de modo nenhum poderá te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai para trás de mim, Satã. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, ou não pensas como Deus, e sim como os homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
e quem perder a vida por minha causa achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, então, é juntar tudo isso, né? Porque às vezes os numerozinhos aqui de capítulos e versículos e títulos nos induzem, né, a uma certa reflexão. A gente particiona a Bíblia e sabe que Jesus falou: edificarei a minha igreja, ou tu és Pedro, e sobre essa pedra, e discutimos isso infinitamente, né, séculos dos séculos, amém? E esquecemos o contexto todo. Então, o primeiro exercício que nós temos que fazer é entender o que está acontecendo aqui, quais são os dramas, quais são os conflitos que estão acontecendo aqui no grupo de Jesus. Então, primeiro Jesus faz essa pergunta a respeito da sua identidade. Então, a primeira proposição que eu quero fazer é associar a identidade de Jesus à constituição da igreja, tá? Então, Jesus está aqui nesse período. Se você fizer depois um levantamento mais detalhado da igreja, você vai perceber que Jesus está aqui, digamos, na virada para o seu último ano de ministério. Então, calcula-se que o ministério de Jesus tenha durado cerca de 3 anos. O primeiro ano da sua vida é um ano de um certo anonimato. Jesus percorre mais a região do norte, ele não é tão conhecido. O segundo ano é um ano de grande popularidade, em que ele atua amplamente no norte e também no sul, né? E causa um grande impacto no povo. Ele é perseguido, ele é seguido, ele mal pode se mexer, que a multidão está em cima, não dá sossego para ele. Parece que o dia de Jesus dura 30 horas, né? Porque ele chega na casa e vem o coxo, vem o paralítico, e ele vai ali, a multidão vai atrás. Então, assim, Jesus está sendo amplamente conhecido. Findo esse ano, que nós poderíamos chamar ano da popularidade, Jesus se retira com seus discípulos. Se você pesquisar nos evangelhos, você vai ver que ele procura regularmente fazer isso, mas não consegue, e aqui ele conseguiu. Então, ele conseguiu fazer um retiro aqui. E ele faz então essa sondagem a respeito da sua identidade. E aqui em Mateus ele pergunta: quem dizem ser as pessoas o Filho do Homem? Então a gente tem diversas formas de abordar esse texto. A gente poderia olhar, por exemplo, apenas os títulos de Jesus, né? Porque ele fala: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E o Filho do Homem não é um título comum, né? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então esse texto é rico de títulos de Jesus. Mas ele pergunta: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Filho do Homem é uma outra palavrinha que nós deveríamos abrir, né? Eu não vou fazer isso agora, mas proponho, né? Nós deveríamos abrir e ver a profundidade dela, né? Porque é a mesma coisa que você tentar arrancar uma raiz profunda, né? Você mexe ali, levanta, e aquele negócio vai se entranhar por todo o Antigo Testamento e vai longe, né? Mas um ponto de partida que a gente poderia colocar aqui é o significado de Filho do Homem mais imediato, né? O significado de Filho de Homem mais imediato para nós é quase zero, né? A gente só conhece a expressão Filho de Homem porque Jesus fala em Filho de Homem. Mas nós não usamos essa expressão. A gente fala meu filho, né? Ou filhote de humano, né? Os humanos têm filhotes, então filho dos humanos, né? Mas lá em Daniel tem uma visão, no capítulo 7, em que ele fala: vi os tronos depois de toda aquela crise dos reinos e tal, e um como filho de homem no céu, a quem é dado o reino, a quem é dado todo o poder e o domínio, etc, etc, o Filho do Homem. E esse tema, então, esse personagem vem percorrendo todas as escrituras e tal, a mente dos estudiosos, a mente dos judeus, interrogando quem seria esse Filho do Homem.
Porque esse filho do homem, que para nós significa nada, para ele significava o personagem da libertação, a quem o Senhor atribuir o título filho de homem, ou quem vestir essa roupa, esse personagem do filho do homem, é o libertador. E por incrível que pareça, ninguém chama Jesus de filho do homem. Ninguém. Nem antes, nem depois. Nem nos evangelhos. Nem nos evangelhos. Nem em Atos, nem nas epístolas, nunca mais. A não ser o próprio Jesus. Então, se tem um título que Jesus atribui a si mesmo, ele não diz que ele é o Cristo, ele não diz que ele é o Filho de Deus, ele não diz quase nenhum título, nem Senhor, nem nada. Mas se tem um título que você só encontra na boca de Jesus, é o Filho do Homem. Então aqui ele insiste nisso. Né? Se a gente pensar em Marcos, em Lucas, vocês vão ver que ele não fala título do homem, mas Filho do Homem, o título Filho do Homem. Mas aqui ele fala quem é o Filho do Homem. Então a resposta aqui poderia ser: olha, Senhor, você, né? Porque esse nome é estranho, né? Mas eles respondem dizendo um profeta. E isso também é significativo porque não havia surgido profeta desde o 400 anos antes, né? Desde Malaquias. Não havia se levantado nenhum profeta, a não ser João Batista, que tinha sido morto. Então eles mencionam aqui João Batista como primeira opção, depois Elias, depois Jeremias, depois qualquer profeta. Então o povo já tinha chegado a uma concepção de Jesus de que ele era um profeta. A palavra de Deus estava com ele. E ele então pergunta para os discípulos, ele volta a pergunta agora para dentro do seu grupo. Tá? E ele fala: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro aqui, certamente falando em nome do grupo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vai perceber pelo desenvolvimento do texto que Pedro falou algo certo, mas através de uma concepção equivocada, né? Porque esse que nós chamamos Cristo não era na cabeça de Pedro, nem na cabeça dos discípulos, nem na cabeça de ninguém, o Cristo do céu como nós pensamos, né? Porque a palavra Cristo significa Messias, e com certeza que os discípulos não falaram em grego, falaram, né, em hebraico ou em aramaico. E a palavra Messias tinha muitos donos. A palavra Messias não era um título exclusivo. A palavra Messias significava tão somente aquele sobre o qual foi derramado o óleo santo, né? Para ser o quê? Um sacerdote, para ser um profeta, para ser um rei. No caso de Jesus, o título tinha evoluído, para rei. Então fica muito claro aqui que Pedro está pensando no ungido, naquele que libertaria o seu povo do domínio de Roma, para estabelecer um novo domínio. Qual domínio? O nosso, né? Nós estamos cansados desses romanos aqui, né? Estamos cansados de ser dominados por estrangeiros. Então tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E isso significa, muito antes da nossa teologia, né, que pensa no Cristo do céu, vestido de branco, flutuando nas nuvens, como o Senhor do universo, significava algo muito concreto aqui. Né? Significava, você só pode ser o sucessor de Davi, você só pode ser aquele que nos falta, aquele a quem Deus prometeu para Davi: não faltará sucessor que se assente no seu trono. E Deus também havia falado: o teu filho, eu elegerei o teu filho, eu lhe serei pai e ele lhe será filho. Isso está lá em 2 Samuel, né? Então, antes de ser o Cristo do céu, o nosso Cristo, nosso Senhor divino, né, ele, na boca de Pedro aqui, representava algo muito concreto. E por que eu posso dizer isso?
porque logo depois o mesmo Pedrão pisa na bola, né? E vai dar uma bronca em Jesus, né? Então nós temos que ver esse contexto. Mas Jesus pega essa revelação de Pedro, que está correta, porém talvez com intenções equivocadas, e fala: Simão, 10 para você, 10 com louvor, mas você nunca teria chegado a isso se meu Pai não tivesse te revelado. E aqui nesse ponto é que Jesus, segundo Mateus, fala pela primeira vez na igreja: também eu te digo que sobre, eu não vou entrar aqui na discussão católica, protestante, ecumênica, etc., do que é a pedra, porque isso dura 2000 anos e vai pelos próximos 2000 anos, né? Quem sabe lá no céu nós vamos continuar discutindo isso. Senhor, me explica aí a gramática do grego. Mas vamos ao que interessa, né? Também eu te digo que tu és Pedro, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui você busca tudo que nós falamos na aula passada, né? A minha assembleia, o povo que eu convoquei, será convocado em torno de quem? Do Cristo, o ungido de Deus. Então Jesus pega aqui, segundo a minha proposição, ele pega uma resposta de Pedro e fala: ótimo, chegamos aonde eu queria. Posso voltar agora e tomar o caminho de Jerusalém, né? Você já chegou num grau de revelação, num ponto de revelação que me deixa, me permite prosseguir a nossa caminhada rumo a Jerusalém. Mas antes disso, ele fala: edificarei a minha igreja, ou usando a minha linguagem da aula passada, convocarei a minha assembleia. Com base nisso, né, em cima desta revelação de Deus, eu chamarei, não chamo ainda, porque não foi revelado, mas chamarei a minha assembleia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou assim fazendo essa postura para dar uma geral no texto e já abro para a gente dobrar nossa mente, né, sobre o contexto inteiro, porque a gente está mais acostumado a olhar apenas os gomos, né? Então eu vou colocar logo a salada inteira na mesa, porque daí a gente conversa sobre tudo. E ele fala aqui na sequência: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa palavra tem sido vítima de má interpretação e de violência exegética, né? Porque na maioria dos casos a gente pensa aqui no inferno como sendo o reino de Satã, onde Satã está sentado com seus tridentes e chifres, num trono cercado de fogo, caldeirões e demônios, e lá dentro estão as pessoas perdidas, e nós vamos chegar diante da porta e dizer: abre-te, Sésamo, e vamos entrar lá dentro e saquear as almas e trazer aqui para fora para Jesus, né? É assim que esse texto tem sido interpretado. Mas esse texto aqui não significa isso, ele significa as portas da morte, as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Ele está querendo dizer que esta convocação, que eu vou manter convocada, permanecerá convocada, e mesmo que lhes matem, não poderão ser presos pela morte, porque eu os arrancarei de lá. E isso faz sentido com o que ele vai falar na sequência. Ele vai falar na sequência: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja morto, vá para o inferno, que não é inferno aqui, Sheol, sepultura, vá para a morte, e ressuscite. É disso que ele está falando. Então ele está falando o seguinte: eu convocarei a minha assembleia, eu a manterei reunida em cima desta revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e mesmo que lhes matem, eu os arrancarei de lá, porque eu arranquei a fechadura da sepultura, e não tem mais como prender o meu povo em lugar nenhum. Lembrem que lá
em Apocalipse 1, esse Cristo diz para João: tenho aqui as chaves do Sheol, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. É disso que ele está falando. Ele está falando, esse povo que eu vou convocar em cima da minha identidade, daquilo que eu vou fazer, que vocês não podem anunciar ainda, porque não está revelado ainda, porque convém que eu vá para Jerusalém, entregue a minha vida, seja morto, eles vão fazer o que querem de mim, mas eu ressuscitarei, ou seja, eu quebrarei a fechadura da sepultura pelo lado de dentro, e nunca mais haverá portas para esses que eu chamei. Então é isso que ele está dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, olha as chaves aqui de novo, né? Olha as chaves aqui das portas do inferno, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Daqui vem toda essa mitologia, né, de São Pedro, que tem as chaves, né, o molho de chaves, né, que ele carrega e tal. Mas isso também significa apenas o anúncio do reino que abre as portas, né? É isso que ele deu para nós, a igreja. Mas no versículo 20, de modo surpreendente, Jesus diz o seguinte: não anunciem isso que eu disse para vocês. É engraçado, né? Ele fala: olha, beleza, eu sou o Cristo, baseado nisso eu vou edificar a minha igreja, porém, bico calado, não falem nada, né? Isso é chamado por alguns estudiosos de o segredo, porque em diversas situações, né, Jesus vai dizer bico calado, não falem nada, não anunciem. Se a gente ligar isso com Atos, né, a gente lembra que ele vai dizer: não anunciem até que, permaneçam aqui até que. Então essa ordem de Jesus aqui já caiu, já se cumpriu, né? Podem anunciar que ele é o Cristo. Bom, deixa eu só terminar aqui com a questão da cruz, né? Desde esse tempo começou Jesus a dizer aos discípulos que era necessário. Então não anunciem agora, é necessário que eu vá. E o Pedro aqui tem um surto, porque ele fala: agora que nós achamos o ungido, o filho de Davi, o cara que vai nos levar para Jerusalém e finalmente quebrar o nosso jugo, agora ele vem com esse papo de morte. Não, nunca. E Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Teu nome não é pedra? Tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui se tornou pedra de tropeço. A mesma pedra que ele falou, agora se tornou pedra de tropeço. E você não pensa como Deus, você pensa como homem. Então Jesus se volta para eles e fala: se alguém quiser atender o meu chamado, igreja não é chamado? Convocação? Se alguém quiser vir, ora, os que vêm são os que são chamados. Vir após mim, tomem o mesmo caminho que eu, porque as portas do inferno, as portas do Sheol não podem te impedir. Tomem o mesmo caminho que eu, porque se alguém quiser salvar-se fora da minha convocação, se perderá. E se alguém se alguém perder sua vida por minha causa, para atender o meu chamado, esse de fato será salvo. Porque então o homem e tal, e aí ele termina dizendo de novo: o filho do homem há de vir na glória do seu pai. E aqui ele coloca de novo o título filho do homem, lá na visão de Daniel. O filho do homem há de vir na glória do seu pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Desculpem correr nessa primeira passada, mas é que eu precisava lhes propor, né, apresentar a fruta inteira, né? Porque se a gente parte aqui apenas pedaços, nós poderíamos ter pedras de tropeço, né? Tropeçar na interpretação. Então, com isso eu apresentei
desde essa interrogação de Jesus a respeito da identidade dele, até esse chamado, que ele fala, chamarei, então chamou, já começou a chamar, né? E propõe, termina dizendo, esse Filho do Homem, que vocês acabaram de confessar, vai fazer um caminho para o trono que passa pela cruz, e então virá na glória do seu Pai. Deixe-me dar então uma parada aqui, né, para a gente fazer assim aquele freio de arrumação, né, e dobrar nossa mente em cima disso. Duas proposições para resumir a identidade de Jesus como fundamento da igreja, né, e o chamamento de Jesus como imitação do seu caminho, né. Aqui nós temos já, digamos, dois pontos de partida. Perguntas, comentários, reclamações, reflexões? Dá para começar de novo? Oi? Bem-vindo, irmão. Nós estamos em Mateus 16, que Vossa Senhoria conhece muito bem. Opa, professor Eliseu, eu quero fazer um paralelo sobre o que você falou, o seguinte, sobre a atitude de Pedro. Sim. Eu creio, assim, eu entendo que é uma revelação do Espírito Santo. Sim. Quando Pedro falou que Jesus Cristo era o Cristo, ele não estava no momento maquinando, arrazoando, pensando na utilidade que o Cristo teria sendo Messias para libertar o jugo dos judeus. Mas naquele momento realmente foi divino, ele teve uma revelação dos céus. Quando a pessoa tem uma revelação, você não fica sentado maquinando o que vai dizer. O Espírito Santo está sobre você, com você, e faz a revelação. A outra situação, que ele se tornou uma pedra de tropeço, aí sim, ele agiu na carne, ele agiu como homem. Sim. O que nós temos que pensar aqui sobre o Cristo, o que nos ajuda, né? Claro que é uma revelação. Jesus, aqui o próprio Jesus falou, ô Pedro, né? Essa expressão aqui de Jesus, bem-aventurado, ela é muito intensa, né? Jesus parece, claro, a gente está falando humanamente, mas parece até que Jesus não esperava essa resposta, porque ele falou, ô Simão, ótimo, quer dizer, vocês já chegaram num ponto de compreensão, né, que está aí pronto para entender o que vem na sequência. Agora, uma coisa importante sobre isso é o seguinte, o nome Cristo, Messias, ungido, né, é que nem eu falei agora há pouco do Filho do Homem, ele tem uma raiz profunda, né, que vai até Melquisedeque, quer dizer, esse nome vai longe, o nome do ungido, né? Havia uma grande expectativa sobre quem seria o ungido. E o Evangelho mostra para nós que havia expectativas equivocadas. Havia uma série... Se a gente ler os 4 Evangelhos, apenas rastreando o nome Cristo, né? O nome Cristo, o ungido, nós vamos ver que esse nome estava sendo alvo de polêmica e debate. Quem é o Cristo? Não, o Cristo quando vier nós não sabemos. Mas não dizem que ele mora, que ele vem de Belém, não sei o que. Então havia muita. Será porventura esse o Cristo? Mas ele cura no sábado, né? Então você vai perceber ao longo de todo o Evangelho uma intriga, digamos assim, uma discussão, um debate a respeito do nome Cristo. Quando Pedro fala isso e associa ao Filho de Deus, Jesus aprova, né? É uma revelação do Pai. Ele aprova e ele diz: você não teria chegado a isso sozinho. Então ele de fato aprova. É revelação do Espírito Santo, com certeza. Agora, Jesus fala: não digam a ninguém ser ele o Cristo. Isso significa, a meu ver, e é uma proposição, que ele só iria revelar o Cristo, Filho de Deus, após a ressurreição, né? Porque após a ressurreição, se a gente somar isso lá com Lucas e Atos, após a ressurreição, ele fala: não se afastem de Jerusalém,
não se afastem de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do meu Pai. Né? Quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, que nós podemos chamar de ponto de partida, né, da igreja, ali Pedro fala: esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? E a partir dali eles começam a anunciar o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado. Então me parece que nesse último ano Jesus se revela aqui como Cristo, revela isso como fundamento da igreja, mas ele vai fazer uma correção. Né? O Cristo não era aquele Cristo glorioso, heróico, poderoso, que vinha com a espada cortando cabeças. Né? Essa era a expectativa que eles estavam tentando impor sobre Jesus, né? Tentando impor sobre ele, né? O libertador. Né? Jesus vai dizer: calma, então segura aí, Pedro, segura aí essa revelação, não digam, e venham comigo. Tomem sua cruz, não a minha eu carrego, né? Tomem a sua, e venham, né? E aguardem o que eu vou fazer com esse nome Cristo. Né? Como o Espírito Santo vai descer e vai ungir vocês, né? E eles serão chamados pequenos cristos, os cristãos. Né? Então, o ponto que nós temos que pegar aqui é a identidade de Jesus, a revelação de Jesus como fundamento da convocação. Nós somos chamados sobre e sob, né, esta convocação. O que dá sentido à nossa reunião, à nossa missão, o que nos permite estarmos aqui agora reunidos e falando em nome de Jesus, cada um de nós, é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. Né? Antes disso não há pregação, não há manifestação. Aliás, não há nem Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo foi derramado depois. Né? Professor, eu creio que isso aí está muito certo, porque é o seguinte: aí começa o ministério do Espírito Santo nessa descida. Conosco. Por isso que Jesus mandou que os apóstolos se aguardassem. Exato. Até o momento certo. Aguarda. Porque não seria pelo poder dos apóstolos. Até hoje o Espírito Santo derrama aqui o ministério, derrama o seu poder sobre aqueles dá os dons e a quem crê realmente. Isso é assim, eu acho, para nós cristãos, é uma coisa maravilhosa. Não, só você sentindo para explicar o poder do Espírito Santo de Deus, que nos alimenta, nos conforta e nos leva muito mais além. Amém. Gilson? E é interessante a gente observar que você falou, né, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Até Atos 1, né, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, trabalhado com eles mais aprofundado a questão do reino, e eles ainda vão perguntar. Nesse tempo que vai restaurar o reino, quer dizer, a revelação ainda não caiu. Exatamente. O Espírito Santo não veio, ainda não tem a revelação plena. Eles tiveram um insight. Nós vamos ter uma aula que eu estou programando aqui, depois daquelas que eu já anunciei, né? A próxima Mateus 18, a próxima que eu quero falar sobre chamado e tal, mas nós temos que ter uma aula para falar sobre essa relação da igreja com o reino, né? E temos claramente que chegar em Atos 2, aonde a igreja, digamos, é oficialmente inaugurada. Né? É interessante, a gente caiu nesse papo do Espírito Santo, né? É interessante que o Espírito Santo tem no seu nome joanino, né, o mesmo radical de chamado, né, parakaleo, paráclito. Né? Então a impressão que dá é que nessa apresentação oficial do Espírito Santo em João, né, existe também essa noção do chamado. Né? O Espírito Santo é aquele que reúne o corpo de Cristo, né? Que nos faz irmãos. Por exemplo, nós estamos aqui num grupo, né, em que nós não nos conhecemos e, no entanto, somos um. Né? Nos sentimos e é real a nossa união, a nossa unidade. Né? Então, nós temos uma linguagem comum, uma herança comum,
um chamado comum, né? Em qualquer lugar, né? Vocês estiveram fora, quer dizer, em qualquer lugar que a gente vá, né? O Espírito Santo está fazendo ecoar esse chamado de Jesus, né? E continua convocando e reunindo e dando essa experiência, né? do corpo de Cristo, né? Que também é uma palavra riquíssima que nós temos que resgatar. Israel? Eu estou realmente focado, interessado nesse curso na perspectiva da igreja mesmo. Então, eu vou te perguntar se você for... Fala um pouquinho mais alto para eles aqui. Eu vou perguntar se você tiver a resposta às lições seguintes. Sim, então, sim. não precisa, tá bom? Mas, tendo em vista que a igreja, e eu nem acho que seja assim, foi inaugurada com a descida do Espírito Santo, seria então correto a gente imaginar ou acreditar que esta igreja inaugurada na perspectiva e na natureza espiritual não seja alguma coisa como que um corpo místico que nada, porque assim eu acredito até então, tem a ver com qualquer padrão institucional organizado ou constituído? Nós temos que discutir essa questão, né? Só vou pedir licença para fazê-lo mais para frente, mas a gente convenciona, né? Eu entendi a tua questão, vou pegar só a primeira parte dela aqui. A gente convenciona chamar de inauguração, de ato inaugural, né? Eu até coloquei aqui como título dessa lição e da próxima, a igreja predita, né? Agora, a comunidade dos discípulos com Jesus ao longo de todo o Evangelho é uma convocação, né? Então, essa é a segunda aula. Na quarta aula eu quero falar muito sobre isso, porque eu estou partindo do ponto da palavra igreja. Então, assim, eu fiz agora com vocês uma sondagem lá onde está plantada a palavra igreja no texto, né? No texto, eu fiz um estudo, digamos, do entorno, né? Para ver assim, o que vem junto com essa palavra, né? Para não pensar a palavra sozinha, nem só a fala sozinha, né? Eu, digamos, ampliei o círculo e peguei. Vamos fazer isso com Mateus 18. Mas depois eu quero mostrar a relação de Jesus com os discípulos é uma prefiguração da igreja. Então nós temos que ver a igreja, digamos, anunciada, prefigurada, nessa relação de Jesus com os discípulos como um protótipo. Porque é dali que vem a questão, vem e segue-me. Ora, o que é isso senão uma convocação, né? Por exemplo, vamos pegar o caso de Mateus, né? Jesus chega para ele e fala, você, vem e segue-me. E Mateus se levantou e o seguiu, né? E o seguiu. Então, nós temos que pensar sobre isso como uma figura, não sei se é a palavra certa, figura, mas como protótipo, vamos dizer assim, o protótipo da igreja, né? Em que algumas coisas ainda estão limitadas, né? Como por exemplo essa, né? Aguardem, esperem, a revelação do Cristo, né? Ele fala, não anunciem publicamente. Por quê? Porque se anunciar o Cristo publicamente, eles vão me agarrar e enfiar uma coroa na minha cabeça, como aconteceu em João 6, né? Que Jesus teve que pegar o barquinho e dar no pé, né? Porque o povo veio para cima dele para fazer o rei. Então Jesus não quer atender essa expectativa popular. Ele vai corrigir a expectativa popular, né? E depois confiar então ao Espírito Santo essa revelação, né? A revelação do Cristo, né? Que é ao mesmo tempo o filho de Davi, né? E o Senhor da igreja, né? Mas a aula em que nós meditarmos sobre a relação de igreja com reino, eu acho que clarifica, né? Esclarece muita coisa. Porque eu tenho falado sempre em todas as minhas aulas e até na faculdade, nós falamos muito da igreja e pouco do reino. E nós temos que entender o reino, porque é o reino que virá, né? Então a igreja, às vezes, ela corre o risco de se fechar em si mesma
de se tornar um fim em si mesma, mas é o reino que virá, é o reino que será estabelecido. Né? Então a igreja tem uma missão, vamos usar a ideia da convocação que eu usei na aula passada. Ela tem uma tarefa de convocação que caminha para uma realização. Esta realização que nós queremos. Né? O ajuntamento não se dá para nada, ele se dá para uma missão. Né? Mas nós ainda não estamos falando sobre a missão, estamos falando apenas agora sobre essa autoridade. Lembra também que eu falei na aula passada sobre a convocação? Ela tem que ser autorizada. Né? Você não vai atrás de qualquer pessoa que chama. Né? Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: sim, é o Cristo, e é sobre esse Cristo que eu convocarei a minha igreja. Mas aguarda, eu não terminei ainda. Convém, olha a palavra que ele usa, é necessário. É engraçado isso, né? Jesus, o Senhor, se submeteu aqui, entre aspas, a uma necessidade. Quem pode dizer para Jesus que é necessário? Alguém poderia dizer: quem está te obrigando a isso, Senhor? Né? Como assim é necessário? Pedro deve ter olhado em volta e falado assim: mas quem? Né? Quem? Se tu és o Cristo, Filho de Deus, então o Senhor veio para cumprir os propósitos de Deus. Ele deve ter olhado em volta e falado assim: mas quem está te obrigando? Né? Por isso ele briga com Jesus, ele fala: de modo nenhum. Né? E aqui a gente vai com Pedro, né? A gente vai com ele. E aqui eu quero chamar a atenção para os pensamentos satânicos, né? Que assediam a missão da igreja. Os pensamentos humanos, as maquinações humanas, né? Que por não serem de Deus, são humanas, mas de fundo satânico. Né? E satânico aqui eu estou usando a expressão de modo amplo. Né? Eu não estou mistificando, dizendo: então vamos amarrar, repreender. Eu não estou nem chegando a esse ponto. Eu estou falando satã no sentido de oposição. Né? Tudo aquilo que se opõe ao meu caminho, aquilo que nas cogitações de Deus se torna para mim uma necessidade, ele fala: para trás de mim. Você não será impedimento para a minha convocação, para a minha caminhada, para aquilo que eu encabeço, para aquilo que eu direciono. Né? Então aqui também tem um alerta. Né? Então eu falei da identidade de Jesus como fundamento, falei desse assédio, né? Essa convocação não está fazendo piquenique no parque. Né? Aqui nós poderíamos usar a outra figura da convocação militar, que também cabe. A eclésia, como sendo uma convocação para o serviço militar. Quer dizer, não é para o piquenique no parque. Né? É para uma tarefa, e uma tarefa que tem oposição. Satã é uma palavra hebraica, né, que não foi traduzida nem para o grego nem para o português, que aparece às vezes de modo sutil e escondido na Bíblia, atrás de traduções, mas significa oposição, aquele que barra o caminho. Né? Contradição. Oi? Contradição, oposição, tudo aquilo que obsta, né, o cumprimento de uma tarefa. Quando Jesus fala para Pedro: tu és para mim pedra de escândalo, a palavra escândalo, aliás, aqui ele falou na minha versão, ele fala, tu és para mim, onde é que está? Que versículo que é 22? 23. Pedra de tropeço, na minha Bíblia está bem traduzida. Algumas Bíblias aí vão ter: tu és para mim pedra de escândalo, alguma coisa assim. A palavra escândalo significa exatamente pedra. É uma pedra no sapato. Seria isso. Não tem gente que vai fazer como isso. Uma pedra no meu sapato. Essa é a ideia. Né? Ou então vocês pesquisem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a questão de pedra de tropeço. Né? A pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra. Jesus é uma pedra. Né? E Pedro aqui, para usar a mesma figura, pedra de tropeço. Né? Então, a todos aqueles que se opõem à realização da igreja é oposição. E a igreja deve contornar para se manter na convocação. Né?
Então isso significa, bom, Pedro aqui se tornou uma oposição dentro do grupo. Então isso nos adverte. A oposição pode brotar dentro dos convocados. Isso é permanente na história da igreja, né? Às vezes os piores inimigos se manifestam dentro dos convocados, né? E isso não é segredo para ninguém. Sempre foi assim, né? Até no grupo de Jesus. Pensando no aspecto prático, Sim. Se ele chamou Jesus e disse, olha, Jesus, cuidado, né? Não vá lá, em outras palavras, você pode ser morto. De que maneira essa pedra de tropeço, que seria um atrapalho, se manifestou para Jesus através desta frase? Não, tem compaixão de ti. Seria o caso, se eu estiver falando uma heresia, mas é um pensamento que eu tenho que expressar. Seria o caso de essa palavra tentar Jesus a se poupar de cumprir o que estava proposto? Com certeza. Quando ele fala, não cogita das coisas de Deus, cogitar é pensar, elaborar, é uma coisa mais, digamos, intensa, né? Do que simplesmente, pensei, uma coisa que me veio na cabeça. Não, cogitar é aquilo sobre o qual você arquiteta, pensa, planeja, maquina, né? A palavra cogitar significa agitação mental, né? Ela tem a palavra agitar aí no meio, cogitar, né? Quando ele fala isso, ele está falando aqui de um choque de projetos, né? Então aqui a gente vê claramente qual é o projeto messiânico, né, que você bem lembrou, vai até Atos 1, né? Até Atos 1, quando Jesus, já ressuscitado, fala com eles a respeito do reino de Deus. E eles falam, Senhor, mas será esse o tempo? Quer dizer, agora? Né? E Jesus tira a questão do tempo deles, versus o projeto de Deus, que vai passar pela crucificação, né? Então, com certeza, aqui você tem o choque de dois projetos. Um projeto que não é diabólico na sua intenção, é apenas um plano humano, né? É o que se faz normalmente. Ora, se Jesus tem qualquer pretensão de se tornar líder desse povo, não é a hora de ir para Jerusalém. Então Pedro aqui está sendo um estrategista. É claro que é assim, né? O que você vai fazer em Jerusalém, ficando preso dentro daquela ratoeira? Aonde estão os teus inimigos? Você vai se deixar prender naquela cidadela? O templo de Herodes era uma fortaleza. Tinha uma guarnição dos romanos lá, de plantão, né? Eles tinham uma fortaleza ao lado do templo. Qualquer alvoroço no templo, eles desciam imediatamente. Nós vemos isso em Atos, né? Então, assim, a lógica de Pedro é perfeita. Porém, neste caso, não estou dizendo que nós não podemos pensar, não estou dizendo que nós não podemos planejar, que nós não podemos ser estratégicos, porque se nós formos estratégicos, nós estamos sendo diabólicos. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que neste caso, o pensamento humano representou para Jesus uma oposição e Jesus a chamou de Satã. Arreda-te de mim. Ou seja, a igreja tem que tirar do caminho dela tudo que a distrai, tudo que a impede, ou atrapalha, ou atrasa o cumprimento do anúncio do reino de Deus. Aí o reino de Deus vai falar muito para nós, né? Porque nós temos que nos perguntar quais são os objetivos do reino de Deus. Porque a igreja só tem sentido como agência do reino de Deus. Senão ela é um concorrente do reino, né? Então a igreja precisa fazer esse trabalho de dobrar a mente, né, sobre a teologia do reino de Deus, que está guardada no porão, né, está embolorada dentro do baú. Ninguém fala sobre o reino de Deus, né? Eu tenho me perguntado qual foi a última vez que nós pregamos sobre o reino de Deus. Qual foi a última vez que nós
ouvimos uma pregação sobre o reino de Deus, né? Fora a universal, né? Que bota ali Jesus é o Senhor, a Igreja Universal do Reino de Deus e tal, mas que é um título oco, né? Se a gente não fizer esse trabalho de resgatar, né? O reino de Deus. Diga, não. Só reforçando ali, sem querer também identificar, como você contou muito bem, a questão do satânico, né? Porque quando a gente chega lá em Tiago fala assim, essa não é a sabedoria que é do alto, que é do pura, que é pacífica, que é agradável. Exatamente. Mas é a sabedoria que é humana, terrena, animal, né? E por fim, diabólica, né? Exatamente. Sabedoria humana, né? Que não promove, né? Não é mansa, não está cumprindo o propósito. Trazendo uma situação prática assim, por exemplo, um casal tem um filho, possa ser que ele seja um filho único. E aí o seguinte, criado no evangelho, aquela coisa toda, mas aquele menino, ele sente um chamado para ser missionário em outro país. E vai crescendo, os pais tirando aquela ideia, porque os pais pensam realmente que quer ele um industrial, um homem rico, uma grande empresa. E não quer que ele seja um missionário, mas ele vai, e ele vai insistindo, e vai sentindo, e consagra a sua vida. Os pais são uma pedra de tropeço, mas ele vai. Numa questão particular assim, teria que ser analisada com muito cuidado. Agora, eu aproveito essa sua questão, e será o tema da nossa quarta aula, e eu dei um toque nisso no nosso grupo de WhatsApp, que é o seguinte: nós temos que desmistificar, corrigir, né? Reverter o nosso conteúdo de chamado com base nisso que nós estamos meditando, né? Porque eu sou professor de faculdade teológica, daí tem todo esse papo de quem tem chamado, quem não tem chamado, ministério é para quem tem chamado, etc, etc. Com base nessas nossas reflexões, nós podemos fazer uma correção na palavra chamado para dizer todos são chamados. O chamado é amplo e restrito, o chamado é para a humanidade. Essa é uma convocação de Cristo. Quando nós falamos assim, eu tenho chamado e tal, nós estamos fazendo uma particularização para dizer chamado ministerial, chamado para um dom específico, para ser missionário, transcultural, etc. Mas quem dera, né, ouçamos o Espírito Santo, né, para alargar irrestritamente o chamado, né, e conceber a nossa vivência, tanto individual como coletiva, como eclesial, né, congregacional, como uma resposta. Então, na aula 4, eu quero falar sobre essa questão do chamar e seguir. Chamar e seguir, né? Porque senão a gente vai ficar com um vocabulário clerical. O vocabulário clerical que entrou, né, na história da igreja, como o Israel falou, né, a vivência institucional, todo esse engessamento e tal, ela cria uma segmentação que é espúria, né? Que é dizer assim, não, eu tenho chamado, por isso que eu estou aqui, né, dirigindo vocês são leigos, né? Então o que cabe a vocês, como já foi dito na história da igreja, vou citar entre aspas, o que cabe ao rebanho é obedecer e seguir. Esse é o papel dos leigos na igreja, obedecer e seguir, né? Agora, se nós pegarmos essa palavra eclésia como chamamento, né? Então há um chamador, esse chamador está fazendo uma convocação, né? Todos que ouvirem, todos que reconhecerem, de modo bem prático, né? Todos que reconhecerem em Jesus autoridade para chamar as pessoas a um estilo de vida próprio, que tem uma proposta própria, esse é um chamado. Quer seja industrial, bancário, pai de família, dona de casa, sei lá, né? Pastor, até pastor.
pastor, é chamado. Né? Então a gente desmistifica, né? E eu digo isso com bastante insistência pelo seguinte: nós aqui somos todos de tradição protestante, né? Então nós entendemos perfeitamente uma ideia que agora os católicos também já falam, que é o sacerdócio universal dos santos. Né? Essa bandeira foi levantada há 500 anos pelos reformadores para justamente se contrapor à clericalização da Igreja Católica, né? Que relegou toda a massa dos cristãos a uma insignificância praticamente, a um papel, digamos, completamente secundário, a quem cabia apenas sentar e obedecer. Né? Nós fizemos uma revolução conceitual, um resgate magnífico, como nós estamos fazendo agora. Né? Foi isso que eles fizeram. Dobraram a mente sobre as Escrituras e entenderam que todos foram chamados. E então, contra o sacerdócio sacramental, né, colocaram o sacerdócio universal. Só que, na minha experiência, nunca vi ninguém pôr em prática. E isso não é culpa dos pastores, né? É da nossa mentalidade encaixotada no clericalismo, que não consegue compreender que todos são convocados. Todos são convocados. Né? E o que nós chamamos de ministérios, isso é matéria para aulas futuras. O que nós chamamos de ministérios são apenas serviços específicos para que essa convocação, essa assembleia de convocados, cumpra o seu papel. Mas isso tem que ser uma revolução interna. Né? Porque sem a revolução interna, e aí eu pensei na experiência que vocês estão tendo, né? Nós fatalmente reproduzimos a ideia que está na nossa mente. Não tem como ser diferente. Né? Nós organizamos a nossa casa, nós organizamos a nossa família, nós organizamos a sociedade, nós organizamos tudo que nós fazemos conforme os ideais que estão plantados na nossa mente. Nós somos incapazes de criar algo contrário ao que está na nossa mente. Né? Por isso esse exercício nosso aqui, até intelectual, né? Intelectual, espiritual, de dobrar nossa mente sobre as Escrituras para conceber um modelo, não estou dizendo um modelo ideal, ou um modelo místico, ou um modelo simbólico, mas um modelo que melhor atenda os objetivos da convocação, colocando a convocação como ponto de partida e o reino como objetivo, e nós como aqueles que cumprem esta convocação. Né? Então nós podemos pensar qual a maneira que recupera a essência da igreja, da convocação, e melhor atende os resultados da convocação neste tempo, não lá em Atos. Atos já foi, Atos não tem como repetir. Mas hoje, aqui, nas Mercês, né, onde tal, nos nossos lugares e tal, qual é a melhor maneira de atender a convocação, né, e cumprir, antecipando o reino que virá, do qual somos anunciadores, né? Qual a melhor maneira? E então nos organizarmos, né? Mas se não mudar aqui, não muda lá. Né? Por isso as nossas igrejas protestantes são, na maior parte das suas estruturas, réplicas do Vaticano. Nós não conseguimos superar o paradigma clerical da Igreja Católica. Né? Somos protestantes, temos a mensagem, o cinco sola, etc. Né? Tomamos a ceia na maior simplicidade, batizamos por imersão, né? Nós somos todos protestantes, né? Mas a formatação continua presa num modelo que pode ser, não estou dizendo para nós destruirmos igrejas, pelo amor de Deus, né? Eu estou me dando o direito de pensar lá na cabeceira do rio. Eu não
não sei o que vai acontecer lá para baixo, na cabeceira do rio, nós podemos fazer essas reflexões. Né? E a partir das reflexões, deixando o Espírito Santo, né, convocar a igreja, convocar os irmãos, capacitando os irmãos, né, para que eles então na sociedade, em qualquer lugar, como Paulo fala, qualquer coisa que vocês fizerem, façam como para o Senhor, para a glória de Deus Pai, dando por Ele graças, né, sempre e tal. Qualquer coisa, até as coisas mais seculares, como dar um copo, né? Eu sempre lembro disso quando alguém traz um copo para mim. Até um copo d'água não será esquecido. Né? Então, irmãos, isso muda completamente a nossa perspectiva de clero, de igreja. Né? Mas aqui, o que nós vamos fazer agora nessa minha última fala? Apenas uma reflexão, alguma conclusão, algumas deduções a partir do que nós refletimos. Né? Mas nós ainda estamos lá na cabeceira do rio. Né? Nós podemos desdobrar essas coisas. De lá para cá eu tenho 74 anos. Sim. Por exemplo, eu estudei em colégio de padre. Sim. A missa era em latim. Eu não entendia coisa nenhuma. Sim. Está entendendo? Mas eu sentia que eu não sabia de nada, mas eu era uma menina que eu sempre tinha sede de Deus, sem saber quem era Deus. Ouvia a convocação. Né? Aí passou o tempo, tudo isso, fui para Jequié, para estudar naquele tempo era muito difícil, fui para a casa da minha irmã, por parte de pai, era uma casa com fixidez de padrões. Meu cunhado era religioso, mas não ia na igreja. Mas todo mundo tinha que ir. Aí eu fui para a igreja, aprendi muita coisa, cheguei a cantar no coral, tudo isso. Mas eu tinha uma coisa no meu coração, eu digo, não é possível, Jesus Cristo não é esse não. Ele já deve encontrar esse Jesus, porque esse daí é muito confuso. Aqui na igreja é uma coisa, tem em casa é outra confusão. Está entendendo? Fiquei muito tempo em cima do muro. Aí, depois passou tudo isso, eu falei a palavra comunidade lá, sem saber se existia comunidade, porque no Nordeste eu frequentei. Eu fui convertida mesmo pelo Espírito Santo, não foi por ninguém não, viu? Olha a convocação. Olha muito, o chamado aí. Eu era muito assim com as coisas. Aí é o seguinte, eu frequentei a igreja, eu tive um sonho, tudo isso, eu encontrei essa igreja, fui lá, mas ainda fiquei pensando assim, o que no Nordeste é o seguinte, não sei se melhorou, muito raro se falar do Espírito Santo, mas é muito raro mesmo, é uma coisa muito séria assim, canta, ora, aquela coisa toda, tá entendendo? Aí eu vim para aqui, comecei a frequentar a Prudente de Moraes, que era a igreja dos povos, pastor Edson Queiroz. Eu considerava sempre um pastor escritor, mas não um pastor que tratasse de ouvir. Aí eu vim para aqui, era o Gesso Palhano, tudo isso. Aí depois o seguinte, aqui, depois de uns 10 anos para cá, aí chegou o pastor Giovanni, chegou muito, eu acho o seguinte, os pastores aqui, agora estou falando sobre a minha igreja, então essa liberdade. Os pastores aqui têm a mente bem aberta para as escrituras. Eu sinto isso. Aqui nós recebemos assim alimento bem sólido e você tem a abertura de você fazer a reflexão. E se você é um estudioso da Bíblia e tem a revelação do Espírito Santo, você vai entendendo tudo. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, não era, eu li a Bíblia, critiquei bastante. Cheguei em Levítico e empaquei. Ali em Levítico. Aí depois, o seguinte, quando um dia eu fui tocada mesmo, que eu comecei a ler, tá entendendo? Foi uma coisa que aconteceu só hoje um dia para contar como foi isso. Eu fui lendo assim e vem a revelação. A revelação vem assim, tremendamente. Tá entendendo? Hoje, eu já entendo muito. Então, desses tempos para cá, houve uma grande abertura, houve um grande... Porque não adianta você ser nota 10 em Bíblia e tudo, se você não pratica nada. Se você não é uma pessoa... o que Deus quer de nós é um relacionamento com Ele. Esse aconchego. Aí Ele revela todo o seu segredo. E aqui na igreja, muita gente me pergunta, uma igreja pequena, porque você não sai, não sei o que lá. Agora, eu não ando atrás de igreja, não. As ilusões. Todos os pastores, todos nós estamos em construção.
Todos nós temos defeitos, ninguém é sábio, Sim, porque claro. nós estamos em construção. Sim, Mas estamos em caminho. nós pegamos e garimpamos o que é de melhor. E a igreja é um local de cura, Sim. é um local de Edificação, aprendizado, de de cura, modificação. de cuidado. A palavra grego, eu não sei nada de grego, eu estudei latim. Sim. Eu gosto muito. Metanoia, Sim. a mudança de atitude. Você conhece uma pessoa cristã vendo as suas atitudes, a Nos sua ajudando maneira de ser. mutuamente e tal. E aí o seguinte, eu louvo a Deus por isso, amo a minha igreja, nós somos uma igreja pequena, cheios de defeitos, cheios de tudo, tá entendendo? A igreja de Jesus. É, a igreja de Jesus. Mas nós nos aconchegamos. Sim, isso é E claro. os nossos pastores, graças a Deus, não sou agora tem o Sandro, o pastor Giovanni, o Denis, o Leandro, tem o Rodrigo, que é bom, é um missionário excelente. Nós temos pastores que nós podemos chegar perto, Amém. de conversar e não sentimos As intimidados. bênçãos, Nós não as somos coisas que criticados. Porque a coisa pior do mundo é você ter um pensamento, uma coisa, e você vai conversar e aquela pessoa te aponta e te critica. Você sai de lá arrasado. Vocês têm uma experiência aqui de comunidade boa, né? Eu acho. Algumas coisas que a irmã falou, eu queria destacar, né? O chamado, né? Ela contou uma experiência pessoal do chamado, quer dizer, olha o chamamento, né? A busca da comunhão, a assistência do Espírito Santo, que é o chamador, o agregador, né? Jesus orou dizendo que eles sejam um, Pai, como nós somos e tal, né? A questão do relacionamento, né? Convocação, ela é ouvida individualmente, mas ela é para uma assembleia. Então, né? E as tarefas internas de edificação, cuidado, pastoreio, etc. E as tarefas externas, né? Mas a gente vai falar sobre essas coisas um pouco mais para frente. Então, muito obrigada. Desculpa que eu falo muito, baiano é assim mesmo. Eu estou provocando vocês para falar, senão eu fico pregando aqui, não quero reproduzir esse modelo, né? Deixa eu ver aqui que eu já pego. Janice, pode falar. Eu estou muito grata por essa palavra de hoje, porque esse chamamento, esse chamado, está abrindo para mim o que é o chamado. Porque eu tinha uma carga muito pesada assim, nos meus ombros, porque infelizmente não é todas as igrejas que deixam claro isso. O meu antigo pastor sempre falava assim: você tem que saber qual é o teu chamado. E eu sempre perguntava para Deus: qual é o meu chamado? Então hoje eu estou vendo que não existe esse chamado, é um chamamento para o reino. Eu estou muito grata por ter aberto a minha mente nesse sentido. Mais uma colocação que eu quero, talvez se não for nessa aula, mas para frente você fica à vontade. Tá. Em relação ao Espírito Santo, porque a gente vê nos cultos, cada pastor tem uma revelação do Espírito Santo que às vezes é diferente, opostas de um para o outro. Ué, às vezes é tão oposta assim. Nós vamos ter que tratar isso com mais cuidado, né? Mas uma coisa que tem que ficar claro nesta nossa perspectiva de chamamento aberto, né? E o Espírito Santo em Atos 2 derramado sem medida, né? É que o Espírito Santo, a meu ver, e acredito que ter o temor de Deus para falar isso, o Espírito Santo dá segurança à igreja através da testificação. Então, uma coisa que eu sempre falo: a palavra do Espírito Santo no corpo de Cristo nunca será contraditória, porque a comunidade também tem o Espírito Santo e há testemunho. Então existe uma diferença brutal entre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento até Jesus, quando ele era dado especificamente para algumas pessoas que portavam a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo dado a partir de Atos 2 sem medida, de modo que ninguém pode se apresentar numa comunidade como porta-voz exclusivo da palavra de Deus. Ninguém. E isso é uma medida de segurança, né? Não sei se tem alguém aqui formado em direito. Tem? Em direito se fala muito, eu também não sou formado em direito, por isso que eu sempre peço para que alguém me assessore, né? Mas eu trabalho num órgão público, né, junto com o Leandro,
Em direito e na mídia também se fala muito isso, a segurança jurídica. O que é segurança jurídica, né? Não, é um entendimento e uma regra que tende a ser fixa, coerente, né? Se hoje se tem uma regra, amanhã tem outra, no mês que vem tem outra, não sei o quê, ninguém sabe como a sociedade funciona e não tem segurança jurídica. Eu faço essa analogia com a segurança, digamos, espiritual da igreja, né? A segurança espiritual da igreja é que o Espírito Santo foi derramado abundantemente, sem medidas, e para não deixar dúvidas, Atos 2 fala sobre os velhos, crianças, mulheres, filhos, filhas e até sobre os servos, meus servos e minhas servas, ou seja, lá na senzala, o Espírito Santo desceu, encheu e capacitou, de modo que dentro de uma estrutura senhorial, como era a estrutura do mundo antigo, até na senzala o Espírito Santo inundou e capacitou. De modo que isso funciona, a meu ver, e com a minha experiência cristã, funciona como uma segurança espiritual, né? Ninguém pode dizer, Deus está falando comigo, agora todo mundo senta e obedece, né? A correta anunciação da palavra de Deus é assim, irmãos, Deus tem colocado no meu coração assim, né? Eu espero que o Espírito Santo mostre, testifique, né? Porque o corpo vai caminhar junto, vai andar junto, debaixo desse supremo pastor. É em torno dele que nós nos reunimos, né? Ele é o convocador, ele é o fundamento, então é em torno dele que nós nos reunimos, né? E aquilo que se opuser, para trás de mim, atrás de mim, não nos deteremos, né, nos tropeços do caminho. O Eduardo, depois eu pego aqui vocês, Eduardo, né? Diga, Eduardo. Mas eu fiquei curioso com algo que você apresentou mais no começo sobre a identidade de Jesus. Sim. A forma como eu compreendi é que você pegou um viés social e um viés sobre o que as pessoas definem, como isso foi definido. Sim. Agora, existe também um paralelo filosófico, tipo, ou ele já está embutido nesse conceito social político? Eu acredito que aqui Jesus fez uma conversão de rumos, né? Porque aqui exatamente nesse texto de Mateus 16, ele anuncia pela primeira vez a necessidade da sua morte e ressurreição. Então esse texto marca para mim uma mudança de rumos em que ele vai converter um título, o Cristo, né, que era político, messiânico, sacerdotal, profético e tal, como se ele pegasse uma caixa, né, tirasse o conteúdo equivocado de dentro, porque ele vai dar a esse título um novo conteúdo, né? Esse novo conteúdo, essa revelação do Cristo, Filho de Deus, é a base sobre a qual ele põe a igreja. Então não é um título político, como poderia ser, não é um título de profeta, não é um título de sacerdote. Ele, de certa forma, frustra todas as expectativas, vamos dizer assim, todas, até as dos discípulos, até a de Pedro, como fica claro no texto, né? Por quê? Porque ele vai pegar esse nome e vai colocar agora o seu conteúdo, que vai ser obra de revelação do Espírito Santo, como a irmã falou, né? E que ainda seria revelado, né? Por isso ele fala, edificarei. Então, assim, não é uma interpretação nem política, nem sociológica, nem filosófica e tal, é a teológica, né? Por isso, os cristãos imediatamente passam a pregar o Cristo, né? E vão se separando das comunidades judaicas que tinham outra concepção do Messias, né? Então, isso é uma coisa assim para a gente pensar. Havia diversos Messias junto com Jesus, antes e junto com Jesus. Houve diversos Messias depois de Jesus e todos eles fracassaram, né? Então, essa concepção do Cristo que vai para Jerusalém, se deixa matar e depois ressuscita, né, é o fundamento desta nova pregação, desta nova convocação. Não sei se eu fui na direção que você queria. Porque você
você falou assim que com base até de libertação do povo e tinha entendimento de Jesus ser essa pessoa, né? Aí nas correntes filosóficas greco-romanas da época havia também essa identificação ou não? Então, boa. Na mentalidade greco-romana, não. Eles não têm a menor ideia do que significa Cristo. Inclusive, se pesquisar a palavra Cristo em fontes extra-bíblicas, eles usam um tal Crestus, eles não sabem o que é. Porque Cristo, na verdade, é a palavra Machia, vertida para o grego, porém não tem sentido em grego. Os gregos não ungem. Né? Os gregos não ungem. Toda a ideia de ungir vem dos judeus. Então, aqui, ao contrário da igreja, né, que é uma palavra que tem conteúdo hebraico e grego, a palavra Cristo, quando chega no grego, ela sofre faltou aqui a palavra, ela sofre um choque, ela perde completamente. Né? Por isso se torna o nome de Jesus. Os gregos é que vão falar Jesus Cristo, porque para os judeus era Jesus o Cristo. Né? Nos gregos eles pensavam, deve ser sobrenome desse cara, não sei como é que é, Jeshua, Machia e tal. Aí Jesus, grego, né? Jesus Cristo. E aí nos chamam de cristãos, né? Os pequenos ungidos. Mas assim, toda a carga, toda a conceituação do Messias é judaica. Aí o grande esforço de Paulo, né, de passar isso para os gregos, né? Agora, na mentalidade romana, né, latina e grega, havia outros ideais, outras expectativas, né, que o anúncio do Evangelho, com o qual o anúncio do Evangelho entrou em choque imediatamente. Porque o escolhido dos deuses no mundo greco-romano já estava preenchido. Né? Era o César. Então, quando Marcos fala Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está fazendo um ato violento em Roma. Se o Evangelho foi escrito em Roma, como se diz. Né? Porque Filios, Theos, né? Filidei, Huios, Theos, mas Filidei já era título de César. E Evangelho já pertencia a César. Né? Então, o mero anúncio, nós anunciamos a Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo já era, ao invés de ser como para o judeu, uma conversão de rumo, como eu falei, o Cristo não é isso, né? Para a sociedade greco-romana era uma trombada, uma colisão. Né? Por isso a dificuldade de anunciar o Cristo, né? De anunciar Jesus Cristo. Por exemplo, quando Paulo anuncia Cristo no Areópago, as pessoas falam, não, deixa pra lá, isso é besteira. Um escravo, uma pessoa lá dos Cafundó, lá do Judas, né? Aí que a gente veio a palavra dos Cafundó do Judas, o cara lá de Nazaré, morre numa cruz, e você vá, não, insuportável, coisa ridícula, não tem o menor sentido, né? Mas isso exatamente reforça o meu ponto aqui com a identidade de Jesus, que é a seguinte: a igreja, os primeiros pregadores teriam todos os motivos do mundo para esconder Jesus Cristo e o fracasso de Jesus Cristo. Mas ao contrário disso, eles anunciam a Cristo e o Cristo crucificado. Né? No mundo grego, Paulo fala isso em Coríntios, né? Eu lhes anuncio a Cristo e Cristo crucificado. Eles deveriam ter escondido a cruz. Eles deveriam ter falado, olha, não, de fato ele morreu lá e tal, houve um incidente, ele morreu e tal, mas ressuscitou e tal. Não, nós anunciamos a Cristo e o Cristo crucificado. Né? Deixando claro para nós que mesmo numa sociedade estranha, como o mundo greco-romano,
onde Jesus deveria ter sido apresentado como filósofo, como mestre e tal, eles não têm como fundamentar a igreja a não ser no caminho de Jesus Cristo. Então, assim, tem uma razão sem a qual não, né? Sine qua non, sem a qual não, sem Cristo e a cruz, não há igreja. Né? Sem Cristo e a cruz, não há igreja. Então, essa revelação de Jesus Cristo, em torno do qual nós nos reunimos, é o fundamento da igreja. Por isso que eu espertamente, né, contornei aqui a discussão católica, protestante, ecumênica, se é Pedro, se não é Pedro e tal, porque o buraco é bem mais embaixo. Né? O buraco é bem mais embaixo, as chaves dos céus e tal. Esse é um chamado universal. Com esta mensagem do Cristo crucificado, nós abrimos portas. E até se morrermos no cumprimento dessa missão, ainda estamos convocados. Porque Jesus Cristo já quebrou as fechaduras da sepultura. Tenho a mão, né? Deixe-me caminhar aqui para o... Nossa, já estourei o tempo. Deixa eu ir caminhando aqui para o encerramento com essa palavra gloriosa de Jesus em em Apocalipse, quando ele fala... deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, onde ele fala das chaves. Versículo 18, 1:18. Não tenha medo, João. Aqui o João perseguido, preso, mártires, aqui o bicho já está pegando, né? Aqui os primeiros cristãos já estão morrendo e eles estão vendo Roma como um monstro que está engolindo a igreja, né? E Jesus aparece para João dizendo: meu filho, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da sepultura. Apocalipse 1:18. Né? Então, com essa palavra, acho que nós podemos encerrar a nossa reflexão de hoje. Continuo na próxima aula falando sobre Mateus 18, apresentando também algumas coisas sobre a natureza da igreja. Vou chamar o Denis. Irmãos, mais uma vez, obrigado a todos. Continuem divulgando, anunciando. Essa igreja está nos recebendo generosamente. Tudo que vocês estão vendo aqui é generoso. Gasobilácio está aqui, por favor, façam suas contribuições. É tudo direto para ele, eu não quero nem ver. Né? Então é apenas uma maneira da gente retribuir. Eu proponho que sim. Há alguma objeção, Giovanni? Não? Eu proponho que sim, porque eu marquei 10 encontros e se a gente